Salve, salve pessoal, Ícaro Campos aqui na área mais uma vez. O vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre o resumão sobre o que eu achei o prós e contra do Boss Katana 100, que seria um falante de 12, né? A minha simples e humilde opinião. Lembrando que antes de começar esse vídeo, eu não sou nenhum tipo de endorsement da Boss. É mais uma opinião mesmo como usuário e consumidor mesmo, tá certo? Vamos que vamos? Eu fiz uma listagem de itens como prós e contras. E com certeza eu posso já te garantir que os itens de prós foram bem superiores ao contras. Foram 20 prós e 8 contras. Vou falar pra vocês aqui rapidinho, antes de mais nada. Teve um último vídeo que eu tinha gravado. Eu tinha falado com vocês para obter uma qualidade melhor de som. A Boss sugestiona a vocês aumentarem ao máximo o volume para ter uma resolução melhor dos amplis, né? Que seria o Brown, que seria uma das simulações do Wasacraft, amp, Lead, Crunch, Clean e o Acoustic, né? E aqui você vai dosando o Master quanto que fica ao seu agrado. O que eu pude perceber, as partes de volume de Crunch, Lead, Brown, pelos vídeos que você, não sei se deu para ver ou perceber, o volume aqui mais ou menos em 40 já é bastante alto, mais do que o Clean, né? Eu percebi que esses amplos da Katana são bem, mas é muito mesmo, bem puxado pro Ed Van Halen. Tudo, qualquer tipo de efeito do Brown, som Brown que eu usava, eu achei bem a cara dele mesmo. Porém, tipo assim, o volume em 100 do Clean, quando você pega os drives em 40 já tá bem alto, né? Então não tem como você dosar, vamos supor assim, você deixa um volume Clean X no volume X. Um vai estar maior, em termos de volume, maior que o outro. Então, quando você tocava, você percebia que, nossa, esse aqui tá bem alto. Aí eu tive que dosar anteriormente para fazer os vídeos, né? Voltando então ao assunto do Katana, vou mostrar para vocês também um dos motivos por que eu vendi, né? Antigamente na versão 2.0, quando você aumentava o boost, ele automaticamente, aqui não vai dar para como mostrar que ele não tá, eu não tenho ele mais, que eu já vendi ele, tive ele 1 ano praticamente, né? Vendi ele. E aqui é o seguinte, quando você aumenta o drive, automaticamente aqui também em conjunto aumentava o effect level. Agora você pode, com essa atualização 3.0, você pode direcionar o seu knob aqui do ampli para um desses presets que está aqui. O preset que seria de fábrica, que é aquele que eu te mostrei, um dos motivos que eu tinha vendido. Agora você pode escolher, eu quero aumentar o drive. Beleza, pode aumentar o drive, o tone, ou qualquer que você escolher aqui, effect level e tudo mais, certo? Tem outros também dos knobs que você pode direcionar também, dos delays, reverb, da modulação, flange, né, o que você quer. E quando você for girar, se tiver selecionado aqui a modulação, seja ela qual for, já vai estar lá já do jeito que você quer. Você pode deixar de fábrica também se você quiser, você só colocar deixando no modo preset, né? Vou mostrar para vocês rapidinho aqui quais são as opções de como é que seria? De booster, né? Nós temos o Clean Boost, Treble. Vou deixando assim pra vocês, vamos ver se fica mais fácil a visualização. Deixa eu tentar aqui. Aí, beleza. Então nós temos aí Clean Boost, Treble Boost, Mid Boost, Crunch Overdrive, Blues Drive, clássico da Boss, Overdrive, Natural OG, Warmer OG, Turbo OG, Tube Screamer, Distortion, Fat Distortion, DST+, que seria uma simulação do pedal de distorção da MXR, aquele amarelinho. Gum DS, que seria a simulação do pedal clássico da Marshall. Rat, aquele pedal bem clássico, usado muito nos anos 80 e 90. Metal Zone clássico, queridos por muitos, odiados por muitos, não querido por muitos.
e odiado por poucos, vamos dizer mais ou menos assim, né? Tem muita gente que é contra o Metal Zone. Metal Distortion, 60 Fuzz, Smurf Fuzz, Octave. Modulações, nós temos aqui. Vou começar lá de cima. Nós temos um chorus. Aí, beleza. Chorus, flanger, phaser, univibe, trêmulo, vibrato, rotary, ring modulation, slow jam, slicer, compressor. Você tem as opções, as várias opções, que é o da Boss, Dynacomp, Orange, Fat, Mute Comp, Limiter. Você tem um Boss Limiter, tem um Rack 160D, Vintage Rack, Touch Wah, Auto Wah, Pedal Wah. Esse pedal Wah é como se fosse mesmo uma pedaleira mesmo, né? Você tem igual tinha na pedaleira. O Vox seria a simulação do Vox, Wah Wah, Fat Wah, Light Wah, 7 Strings Wah, Reason Wah, né? E o Cry, que seria o Cry Baby, né? Da do Amp. Aí nós vamos ter agora o Graphic EQ. Esse que seria um efeito novo que eles acrescentaram, né? Um pedal bem clássico da Boss também. Tem um Parameter EQ, que já tinha na versão 2.0. Guitar Simulator, Acoustic Simulator, Acoustic Processor, Wave Sintetizador, Octave, muito bom, achei muito interessante o Octave dele. Todos os efeitos praticamente, né? O Pitch Shifter, Harmonizer, Humanizer, Phaser 90 e Flanger 117E. E esse Wah Wah é bem a cara mesmo do Ed Van Halen. Eu achei, pelos áudios que eu ouvi do pessoal, achei muito interessante. Esse DC30 também é um pedal bem antigo da Boss, que eu acho que mistura, parece, se não me engano, o chorus com o eco, algo do tipo assim, né? O que nós temos de delay? Você tem um delay digital, o analog delay, tape echo, reverse, modulate. Esse efeito de delay também é novo, o SDE 3000, né, da Boss. Vamos ver aqui. Essa parte de FX eu já falei, que seria o mesmo onde que eu estava, né? São todos os efeitos. Delay 2, reverb. O que nós temos de reverb? Nós temos o plate. Reverb também achei muito gostoso de tocar. Muito interessante, muito interessante. Plate, room, how, spring, que seria de mola, né? Como se fosse um reverb valvulado, né? O modulate, e enfim. Aqui nós temos os parâmetros de equalizações, né? Que seria pode ser o Paramp ou o GE10, que é o Graphic EQ. Temos também o Noise Reduction, as funções de send e return, que você quer pós-amp, pós-reverb, você pode selecionar o que você quer, se você quer ir série ou paralelo. E o assign é aquele que eu já tinha comentado com vocês, né? Aqui você tem de tudo praticamente mesmo, né? Enfim, agora vamos para a parte de explicações do amp, sobre o que eu achei. Fiz uma listinha como havia falado com vocês, né? Deu muito bem os prós, né? O que nós temos aqui de prós desse ano, para você que ainda não comprou ou está em dúvida de comprar, de estar uma grana e comprar, né? Eu particularmente, eu vou deixar um link para vocês abaixo do vídeo, de um vídeo que eu consegui achar para eu tentar demonstrar o que tinha no meu ampli em volumes altos que eu percebi. É um tipo de pulsação, talvez pode ter sido um defeito de fábrica, ou meu, se eu tive um azar de pegar isso na reta, né? Onde que você aumentava, ele talvez vibrava, eu não sei se seria o falante ou se o conjunto do chassi dele, então tremia, parece que estava pulsando. No vídeo que eu achei na internet de um cara tocando, vocês vão perceber isso aí, beleza? Esse já é um dos motivos contras que eu
eu vou classificar para vocês aqui em 1 de 12. Então o que eu ultimamente eu vou fazer agora? Eu fiz um esquema separado do cabeçote e a caixa de falante, porque você não vai ter vibrações e eu posso, um exemplo, usar. Se eu quiser tocar no valvulado, eu toco no valvulado. E a katana tem o head, né, que seria boss katana head. Então vamos lá então. Os prós que eu achei sobre o ampli, esse ampli que seria o 1 de 12, você pode ter a opção de inclinar o ampli para você ouvir melhor em show, isso é muito interessante. Para mim, quanto mais no chão tiver, melhor. Você tem uma resolução de graves melhores, que eu já toquei esse negócio de ampli na orelha, fica muito agudo para mim. Então para mim, quanto mais no chão, melhor, né? Outra coisa que você pode observar também, o clean dele, assim, em posição flat, vou colocar aqui pra vocês verem assim, né? É um clean super confortável e não é estridente, né? Você vê que as simulações de clean, crunch, lead, brown, acústico também, super interessante. Eu, para usar com pedal, eu usava o acústico. Achei ele um pouquinho mais brilhante do que o clean. O clean é um pouquinho fechado. Mas é um clean super confortável para usar pedais, viu? Muito interessante, né? Tem bastante sustain também os amps, mas eu achei os overtones dele um pouco fechado. Achei que poderia ser melhor. Talvez por ser o volume baixo, né? Então, para essa parte de overtones, eu estava usando de forma errada, vamos dizer assim. Tem que ser em volume alto. Send return dele é super silencioso. Você pode usar também o Katana assim como fone de ouvido para estudar. O falante ele muta nessa opção, né? É como se fosse uma pedaleira praticamente mesmo. Você pode ligar o fone de ouvido e ele muta na hora. Você pode colocar backing tracks nas partes dele, né? Não sei se aqui vai dar pra ver. Vamos ver se eu consigo achar aqui alguma parte traseira. Vamos tentar aqui. Aqui tem um auxiliar in, né? Onde você pode colocar alguma backing track. Aqui que eu te falei, aqui, ó. Aqui você conecta aqui. Você muta o falante, né? Você tem a opção de send return. Você pode colocar aqui um pedal para selecionar os bancos A e B, né? Achei super legal isso também, né? Deixa eu só voltar aqui em cima. Saiu o negócio, cadê, gente? Features. Aí, beleza, né? Vamos ver onde que eu parei. Você pode... tem uma saída line out para gravação, que também tem as opções, vou mostrar aqui para vocês, né? Que seria line out, live e blend, e a resolução do gabinete que você quer, se é vintage, modern ou deep. No global e kill você também pode, é como se fosse uma pedaleira praticamente mesmo. Eu lembro que eu fazia, acho que era alguma coisa, eu não sei se era aumentar alguma coisa do high gain para ter um pouquinho mais de brilho, que eu achei ele um pouquinho fechado, mas assim, não impede nada, absolutamente nada. Um amp muito bom. Atenuador embutido, você pode usar em meio watt, 50 watts, 100 watts standby, como eu já tinha falado anteriormente no vídeo anterior. Fácil edição de efeitos, vários pedais da linha da Boss, drives, reverbs, modulante, delays. Você tem dinâmica nos volumes entre clean e drive. 5 opções de ampli, né, que eu falei, acústico, clean, crunch, lead e brown. Você pode gravar usando apenas o ampli via USB sem ter interface, né? Super interessante também. 8 bancos de efeitos, sendo 4 no channel A e 4 no channel B. Os amps de drive, crunch, lead e brown são ótimos, tem uma resposta muito boa. Isso eu achei muito interessante desses amps aqui, ó. O crunch, lead e o brown, muito interessante mesmo. A nova versão, como eu havia falado, 3.0, permite endereçar, né, o assign, que seria ou esse daqui, ó, o volume, né, para você quer aumentar o drive e etc, né? É um excelente ampli para estudo,
mudança rápida dos bancos manualmente, 3 opções para cada item: Drive, Modulation, Delay FX, Reverb, e tipo de resolução do gabinete no modo Layout Modern, como eu havia falado com vocês, né? Live, Modern, Vintage, né? Esses são os 20 itens que eu estou colocando como pros. Agora vamos para a parte dos itens contra, né? Que seria o FX Chain, cadeia de efeitos limitada, que é essa parte aqui, ó. Eu acharia interessante a Boss poder, nas próximas atualizações, fazer o seguinte, cara. Aqui, deixa eu só ver se vai dar pra descer. Não. Você tem 3 opções. Nas pedaleiras, você percebe que você pode selecionar aonde você quiser colocar o boost, as modulações. Aqui eu sempre usava nesse Channel 2. Eu gosto dos boost e modulação antes do pré, não como aqui depois do pré. Então eu sempre coloco nesse daqui. Achei super confortável, né? Achei bem limitado. Como eu havia falado com vocês, eu acho que faltou um pouco mais de brilho nos amps clean e um certo tipo de comparativo com o volume, né? Talvez eu tocando em volumes baixos não pode ser essa dúvida, mas eu percebi que você, tipo, se você quer a praia de crunch, lead, brawl, você pode ter certeza que é bem alto. Mais ou menos que o que eu usava era isso aqui, ó, dos amps, tá? Vamos dizer que, né, você pode topar o ganho, não, se quiser, 45, mas era mais ou menos isso aqui. Eu deixava para tentar equiparar 65 do brawl, lead, crunch, e os clean eu já colocava em 80 ou 100, né? Quanto mais você aumenta o ganho também, você tem um pouquinho de resposta também. Eu acho super legal, né? Faltou um pouco mais de brilho nos amps clean, vamos falar, né? Achei um pouco fechado na regulagem flat. Poucas opções de marca de falantes, ou seja, se você quiser, vamos dar um exemplo, você tem um combo Boss Katana 100, 1 de 12. Se você quiser trocar o falante da Boss, eu acho que agora, eu não sei se tem disponível ainda, mas acho que futuramente vai ter. E as opções que você tem aqui pelo menos aqui no meu país, no Brasil, você tem os nacionais, que seria o da Vaughan Eleanor, que é o 120 watts, e tem os internacionais, que eu achei não consegui achar o Celestial, mas eu iria do Eminence, que é o Swamp Tank, de 150 watts. É um amp que tem bastante sustain. Eu acredito que vai ser um pouco mais similar com esse falante da Boss. Então essa parte de volume dos amps, os drives são mais altos, como eu havia falado com vocês, né? Em 20% do amp drive é bem alto que os 80% dos cleans. O fuzz misturado com amp crunch lead brown estilo breakup ficou um pouco grave, fechado na minha opinião. É aquela questão mesmo das equalizações, né? Essa parte do conjunto combo, como você vê que tem muita pressão sonora, né, 100 watts, né? Você pode talvez futuramente soltar algum tipo de solda na parte do chassi do ampli. Então eu achei interessante voltar, né, como era antigamente, né? O head e o cabeçote. Você pode optar ter mais opções de som. Esse ampli, quando eu comprei, eu paguei 2.800 nele. Ele não veio com fonte incluso na compra. Achei um preço bem caro, né? Mas o ampli é um ampli muito interessante. E como eu havia falado com vocês, o sustain falta um pouco de overtones. Talvez, eu não sei, eu testei aqui com o meu aqui, que seria um Celeste 17 e uma simulação bem simples, né? Como se fosse aquele pedal Magnum 44. E tive um pouquinho de overtones, né? Em baixo volume, né? Talvez pode ser a parte de noise redutor que está ativada e eu não percebi. Pode ser também, né? Aqui você tem os bancos, né? Do ampli. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Assim como. Você tem aqui, né, o panel, né? Você tem aqui os 4 bancos, né? Aqui, ó. 4 no banco A. 2, 3, 4.
e 4 no banco B, né? Tem as partes de Tony Centro também, mas não vou entrar muito em detalhes, tá certo? A princípio é isso, né? Aí eu não sei como que aconteceu isso. Talvez pode ser um problema interno aqui, alguma pessoa. Eu mandei até pra autorizada, mas o cara falou que tava tudo certo. Também era guitarrista também, então eu deixei pra lá. A última ressalva que eu vou mostrar pra vocês, que seria o próximo, que seria o que eu vou adquirir futuramente. Que seria isso aqui, ó. Que seria o head, né, do Katana. Que eu não tinha pensado nessa parte. Ele tem um falante interno aqui, que você pode tocar, não precisa o amp estar ligado. Tem as mesmas funções do outro, as mesmas, praticamente as mesmas, né? Só que, porém, esse daqui, um detalhe que eu achei que faltou no Katana assim foi essa entrada MIDI. Tem muita gente que tem um controlador MIDI e tal, né? Por que eles não colocaram essa entrada MIDI, né? Eu acho que uma coisa que a Boss deveria pensar também. Essa parte do speaker out, aqui você tem só a opção de mínimo de 8 impedância de 8 ohms, né? Poderia ter outras opções de 4 ohms, talvez 8, 16 para informar para o pessoal. Enfim, todas as funções, a mesma coisa, tem tudo praticamente, né? E esse talvez vai ser o meu futuro. Talvez devo adquirir ele, que eu achei um amp muito interessante. Você que não tem ainda, acho que entre os prós e os contras, eu achei muito legal mesmo, né? Só tem que ficar de olho nessa parte de 110 e 220, né? Que tem a opção de 110 de acordo com a sua região. Aqui na minha 110, subindo no Nordeste, Bahia, acho que talvez Rio de Janeiro também seria, acho que 220 se não estiver errado. Qualquer coisa vocês me corrija aí. Enfim, pessoal, fica então minha opinião para vocês. Espero que tenham gostado, né? E futuramente, não por agora, mas quem sabe eu vou adquirir ele depois. Que eu achei muito legal, um amp super bacana. Para você que não tiver condições, às vezes lojas, você vê a parte de Mercado Livre, né? Que você tem a opção de comprar ele, né? Vem embaladinho e tal, tudo certinho. E você pode olhar. Na época, né, que eu paguei no meu, vamos ver se eu acho ele aqui, uma Katana 100. Você vai encontrar ele aproximadamente entre esses preços aqui, ó. 2.300, 2.400, 2.700, deixa eu ver aqui. Vamos colocar ele novo. No você acha que 2.400, 2.500, 2.700 é mais ou menos a mesma faixa de preço que eu comprei o meu, tá certo? Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Os próximos vídeos vão ser uma demonstração de outros equipamentos, né? E esse do Boss Katana vai ficar bem mais pra frente. Mas com certeza, você pode ter certeza que eu vou ter um desses sim. Mas não nessa opção, né? De combo. Assim, por ele inteiro. Vou ter ele bem separado, tá certo? Forte abraço a todos e rock and roll. Valeu, pessoal. Obrigadão pela paciência aí. Já tá quase 24, 25 minutos já de vídeo, né? Mas acho que já deu pra explicar direitinho, beleza? Forte abraço. Valeu.